Boa noite a todos. Vamos hoje continuar, fazer a segunda parte das explicações do Birkat Hamazon. Hoje a abordagem vai ser um pouco mais profunda. Enquanto semana passada a gente falou sobre como o Birkat Hamazon, a bênção que a gente faz depois da comida, ela traz parnassá, ela traz sustento, traz muitas bênçãos. Hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho nas suas explicações, um pouquinho de Kabbalah também, para a gente fazer ainda mais, ainda melhor essa mitzvah. Tem uma história um pouquinho forte sobre uma menina de 7 anos, que ela teve uma pergunta. Essa pergunta chegou para um dos grandes rabinos de Israel e ele não soube responder. O que aconteceu? É muito normal, muito comum em Israel, algumas famílias não tradicionais, famílias não religiosas às vezes, elas mandam seus filhos estudarem em escolas ortodoxas, ou pela localização, e como a maioria das escolas, quase sua totalidade é do governo, então é mais fácil. E aconteceu uma família que eles mandaram a filha pequena estudar numa dessas escolas ortodoxas, mas eles mesmos não eram nada religiosos. Um instantinho, só desligar aqui as notificações do celular, não atrapalhar a aula. Eles mesmos não cumpriam nada, e inclusive eles falavam para a filha de 7 anos, que vinha da escola, falavam: olha, o que você aprende na escola fica lá mesmo, não traga nada aqui para casa. Mas era uma menina, eu posso dizer, iluminada nesse sentido. Ela tinha uma crença muito pura em Hashem, em Deus. Então ela sim queria fazer o que ela aprendia na escola. Então, os pais não deixavam. Então o jeito dela fazer as bênçãos... Olá, Berta. O jeito dela fazer as bênçãos era cobrindo a boca. Oi, Camilo. Ficar cumprimentando o pessoal no Facebook, eu não estou muito acostumado com isso. Então, o que ela fazia? Ela fazia a bênção antes de tomar água, shakol, ela cobria rapidinho a boca e fingia que estava, espirrando, fazia rapidinho a brachá e tomava água. Agora ela tem um problema. E qual é o problema? O Birkat Hamazon. Que nem a gente falou semana passada, o Birkat Hamazon leva de 5 a 10 a 15 minutos, depende de quem está fazendo. E os pais não deixavam ela fazer Birkat Hamazon. Imagina, ela não tem como fingir que está falando alguma coisa, esconder alguma coisa por tanto tempo. Então, ela fazia o Birkat Hamazon no banheiro. Todos nós sabemos que é proibido pronunciar o nome de Deus, que tem no Birkat Hamazon várias vezes, proibido falar no banheiro, mas é a solução que ela achou: ir no banheiro, ficar 5 minutos lá e fazer o Birkat Hamazon lá mesmo. Certa vez ela perguntou para uma mulher: será que eu posso fazer isso ou não? Então, essa mulher obviamente não sabia a resposta, muito complicado, muito delicado. Então ela passou para frente a pergunta, foi para um rabino, para outro, até que chegou no Rav Kanievski Shlita. E ele falou: olha, um dos maiores rabinos de Israel não soube responder. Ele falou: tem aqui uma menina que sabe da presença divina, reconhece Deus, quer agradecer Ele, os pais não deixam, então ela vai no banheiro, se fecha, faz Birkat Hamazon. Se pode ou não pode, disse o Rav, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza, que enquanto ela está fazendo Birkat Hamazon, os anjos param tudo para escutar a Birkat Hamazon dela. Os anjos param tudo o que eles estão fazendo, todas as suas ocupações, para escutar o Birkat Hamazon de uma menina de 7 anos que está fazendo isso no banheiro. Então, obviamente, isso não é uma lição para todo mundo. Nós não devemos fazer o Birkat Hamazon no banheiro por causa disso. Baruch Hashem, pelo que eu estou vendo aqui no Zoom, no Facebook, todos nós podemos fazer de forma bem aberta o Birkat Hamazon. Mas, realmente, essa bênção, ela é muito especial. Se a gente faz direitinho, nós também conseguimos parar os anjos. Como a gente viu semana passada, é a única brachá
de toda a Torá. Quando a gente fala de Birkat Hamazon, a gente pode começar a filosofar um pouquinho. Deus mandou a gente agradecer pela comida. Mas todo o conceito de comida, falando de uma forma religiosamente filosófica, todo o conceito está errado. Eu dependo de alguma coisa para viver. Eu preciso comer, senão a gente sabe o que acontece. Eu preciso beber, senão eu vou desidratar. Por que que Hashem fez o mundo assim? Por que que Hashem fez que o ser humano não aguenta muitos dias sem comer? Ele precisa estar se alimentando. A gente pode perguntar do iPhone, por que que a gente precisa estar carregando ele o tempo todo? Por que que Hashem criou o mundo assim? Será que ele não podia criar seres humanos como anjos? Pelo menos nessa questão, não precisar o tempo todo estar comendo? Uma explicação muito bonita para essa pergunta é, não que ele nos quis fazer dependentes, ele quis nos fazer conectados. Uma história, certa vez um rei que ele tinha 2 ministros. Se eu não me engano eu contei, não faz muito tempo num shiur, mas cabe muito bem para esse. Ele tinha 2 ministros, o ministro da fazenda e o ministro da defesa. Eram muito amigos dele, desde a sua infância. Só que certa vez eles erraram, eles pecaram contra o rei. Então, o ministro da fazenda e o da defesa foram falar com o rei rei falou, me desculpa, vocês dois vão ter que ser penalizados. Ele pegou o ministro da fazenda, falou, eu fiz o cálculo quanto eu te pago por ano, eu vou te pagar o dobro para os próximos 50 anos. Deu milhares de moedas de ouro para ele. Falou, vai embora daqui do país. Toma toda essa fortuna em honra, em mérito à nossa amizade tão longa e vai embora, nunca mais eu quero te ver. Já o ministro da defesa, o rei falou, você vai ter uma outra pena. Você não tem mais um salário fixo. Você vai ter que vir todo mês falar comigo. E cada mês eu vou te dar uma quantia de dinheiro. E quando acabar, você tem que voltar e vir me pedir de novo. Tá bom. Os dois aceitaram o que o rei ordenou. E quando eles saíram da presença do rei, eles começaram a conversar. E o ministro da fazenda falou para o da defesa, olha como o rei gosta mais de mim. Ele me deu milhares, milhões. Quer dizer, ele realmente gosta de mim e resolveu toda a minha vida. O ministro da defesa falou para o outro, você é um tolo, você não entendeu nada. O rei, na verdade, gosta muito mais de mim. E por isso mesmo, ele não me deu tudo o que eu preciso. Por quê? Porque se ele me desse tudo o que eu preciso, eu não preciso mais voltar no castelo, não preciso mais voltar na sua presença. Então ele me fez o tempo todo ter que aparecer. O tempo todo eu tenho que ir, quando acaba o dinheiro eu tenho que pedir de novo. Porque ele gosta tanto de mim que eu preciso me apresentar de novo, porque ele quer me ver novamente. Então, de certa forma, isso que nós não temos uma autossuficiência, isso que nós dependemos da comida, é exatamente porque Hashem quer constantemente que nós possamos pedir para Ele e agradecer. Ele quer isso. Se nós não precisássemos de comida, então quando que a gente ia lembrar de Hashem? Inclusive, a gente falou semana passada que o Birkat Hamazon é depois de uma refeição com pão, mas quando a gente come uma comida sem pão, quer dizer, um lanchinho, a gente tem outras bênçãos depois da comida. E uma delas, que é o Boré Nefashot, a gente diz o seguinte, depois de tomar água, comer uma maçã, a gente fala que Deus criou muitas almas, Vechesronan, e a gente menciona que Deus criou nossos defeitos. Peraí, naquele momento eu estou agradecendo a Deus que Ele me fez defeituoso. Por quê? Exatamente para passar essa lição de humildade. Eu não sou completo sem o outro. Os meus defeitos me constroem, os meus defeitos podem me fazer melhor. Basta saber usar, e é esse defeito que nós precisamos de comida, nós não somos fortes para viver sem isso, é exatamente o que mantém o nosso kesher, a nossa conexão
com Deus, e a gente agradece isso. Tá bom, vamos voltar ao Birkat Hamazon. Como falamos semana passada, nós recitamos alguns salmos, 2 salmos antes do Birkat Hamazon, para termos palavras de Torá, e aí fazemos Mayim Acharonim. Eu não entrei no assunto semana passada exatamente para poder dar uma atenção especial ao que é Mayim Acharonim. Mayim Acharonim é as últimas águas, é quando a gente lava a mão logo antes de fazer o Birkat Hamazon. E diferentemente do Netilat Yadayim, que a gente lava a mão antes de comer o pão, que a gente lava a mão inteira, Mayim Acharonim a gente lava somente até a junção aqui dos dedos na mão. Pela lei, basta até metade do dedo. Pela Kabbalah, lavamos todos os dedos. Então a gente usa um utensílio assim. Eu não vou fazer agora porque vai molhar tudo aqui. A gente joga um pouquinho de água nos dedos. Faz assim, um com o outro, lava bem e passa nos lábios. Somente os homens costumam fazer isso e a gente vai ver o motivo agora por quê. Agora, qual é a origem do Mayim Acharonim? Por que a gente tem essa mitzvah, esse preceito? E inclusive é uma obrigação, não é que as pessoas falam, lavar a mão antes de comer o pão, todo mundo conhece. A gente faz, demora para comer o pão, porque ninguém pode falar até todo mundo lavar e comerem o pão juntos. E Mayim Acharonim, essa última água, muita gente esquece. Passa como um detalhe, só lavar um pouquinho. Realmente é uma lavagem mais simples, está escrito na lei que qualquer líquido, um suco, no celular. Muito bem. Mayim Acharonim, então, consta na Halachá que é uma obrigação total. Por que se faz Mayim Acharonim? Então a origem é que antigamente as pessoas usavam Melach Sedomit, um sal de Sodoma, para salgar a sua comida. Esse sal era extraído do Mar Morto. É um sal que vem com enxofre. Então, o que poderia acontecer é que a pessoa, depois que ela comeu, as pessoas usavam muita mão para comer, ela sem querer pode passar os dedos nos olhos e isso poderia cegar a pessoa, porque era um sal muito forte. Então, nossos sábios obrigaram as pessoas a lavarem as mãos antes de fazer a bênção. Quer dizer, a pessoa nem saiu da mesa, já está lavando a mão, já está garantindo sua segurança, e aí ele faz o Birkat Hamazon. Nessa parte, com certeza, as mulheres têm a mesma obrigação por segurança. Na verdade, a gente pode se aprofundar um pouquinho. A gente pode se aprofundar o que quer dizer esse sal de Sodom. O que era Sodoma? Sodoma era uma cidade, a gente lê na Bíblia, na Torá, era uma cidade que não aceitava pobres, era uma cidade que não aceitava visitantes. Se alguém, sem querer, por desgraça, fosse parar naquela cidade, ele era extremamente maltratado, raramente saía vivo dali. E era uma cidade terrível. Imaginem vocês que as leis da cidade proibiam caridade. É uma coisa completamente absurda. Então, dali veio esse sal. Se conta que todo o Sodoma foi destruído, era próximo ao Mar Morto. Esse sal, tem gente que diz que era da esposa de Lot, que ela virou uma estatueta de sal. Eu não vou entrar agora na história, só mencionar. E o que acontece? Por que a gente lava a mão por conta desse sal antes do Birkat Hamazon? A razão é a seguinte. Quando a gente ainda não comeu, vamos colocar na mente de uma pessoa que está sentada antes de comer sua refeição. Então ele está com fome. Quando ele está com fome, ele consegue entender um pobre. A pessoa tem mais tendência a receber uma outra pessoa na sua mesa, porque ele está com fome. Então ele entende o próximo que está com fome. O problema é que ele vai comendo, ele vai se satisfazendo. Quando ele já acabou sua refeição, ele não está nem aí para quem está com fome. Eu já estou bem, por que eu vou pensar no outro? Essa é a mentalidade de Sodoma. Essa é a mentalidade de Sodoma. Então o que ele faz? Ele lava sua mão e passa na boca, ele se lava. Por quê?
Porque se Deus nos livre, a mão dele for parar nos olhos, com aquele sal, com aquele conceito de Sdom, isso vai cegar ele. Isso vai fazer com que ele não veja o próximo que está com fome. Por isso que ele lava a mão. Para poder continuar, apesar de já estar satisfeito, continuar enxergando todo aquele que está com fome. Uma explicação bonitinha, e isso, na verdade, isenta as mulheres de fazer o Mayim Achronim. Por quê? Porque as mulheres são mais sensíveis naturalmente ao próximo. Uma mulher não é porque ela está satisfeita que ela não vai pensar numa outra pessoa que está com fome. O homem já tem uma tendência mais egoísta de não pensar nos outros. As mulheres vêm de Chesed, vêm da bondade, enquanto o homem vem de Gvurá, vem da severidade. Então facilmente ele pode acabar esquecendo dos outros, e por isso ele não pode se cegar na sua fartura e não pode esquecer de quem está ainda com fome. Mais uma explicação. Essa explicação vem de Remes, quer dizer aquele conceito de exemplo. Mayim Achronim é o exemplo da pessoa continuar enxergando o próximo. Agora a gente pode ir para o nível de Sod. Sod é o segredo da Torá. O Magid de Dubna, ele trouxe uma parábola, um exemplo muito bonito para o Birkat Hamazon. O que é o Birkat Hamazon? Ele conta que certa vez tinha um homem, que ele era viúvo, e ele tinha um filho. E ele encontrou uma mulher viúva que tinha uma filha. Eles decidiram, estão na mesma situação, eles se casaram. E aí começaram a ter brigas. Por quê? Porque toda vez que o homem ia fazer alguma coisa, ele levava seu filho. Ele tratava melhor o seu filho. E a mulher, toda vez que ela fazia uma coisa, levava a sua própria filha. E aí eles começavam a discutir, você só pensa no teu, você não pensa no meu. A gente casou, tinha que um adotar o outro, o filho do outro com carinho, e não está acontecendo isso. Eles brigavam o tempo todo. Tá bom? Passaram-se os anos, o filho e a filha cresceram. E na época de casar, os pais decidiram, por que eles não vão casar? Já é um shidduch feito, eles já se conhecem, eles não são irmãos de nenhuma forma, porque eles já eram nascidos antes do casamento dos pais, então vamos fazer esse shidduch. E quando eles se casaram, aí tudo mudou. Por quê? Porque agora o homem, ele não fazia mais somente pelo seu filho, ele fazia pela filha da esposa, porque era sua nora. Então quem gosta do próprio filho, gosta do casal, geralmente, ele trata bem o casal. A mãe também fazia pelo casal, porque ela ama a filha, ama o marido da filha. Então esse shidduch resolveu tudo. Esse é o Birkat Hamazon. Por quê? Todos somos feitos de alma e corpo. Essa é a nossa forma. Alma e corpo. E todos nós passamos a vida numa batalha entre alma e corpo. A alma quer só divindade. A alma quer se elevar, a alma quer que se faça tudo o que Deus quer somente. Já o corpo é extremamente egoísta. Enquanto que a alma pensa em Deus, o corpo pensa nele mesmo. A tal ponto que a pessoa é capaz de, para a própria sobrevivência, fazer coisas absurdas, pular de lugares altíssimos, tudo para se salvar. O corpo pensa somente nele, em sua sobrevivência. Então a alma e o corpo estão batalhando. O que Deus fez? Deus deu o Birkat Hamazon. No Birkat Hamazon, o que a pessoa faz? Ela cuidou do corpo, ela comeu, e ao mesmo tempo ela usou aquela comida para agradecer a Deus. Então olha que shidduch, que casamento maravilhoso. Ao mesmo tempo a pessoa pensou no seu físico, cuidou do seu físico, e simultaneamente ele está servindo Deus. É a maior maravilha que tem. É o melhor casamento que tem. Então, no Birkat Hamazon mostra que todos têm um proveito. Todos estão aproveitando, corpo e alma. Será que todos estão aproveitando mesmo? O corpo e a alma já resolvi. Agora tem uma outra questão. Tem o Satan. Satan é o anjo do mal, por assim dizer. Satan é o lado negativo. O lado mal da força.
tudo que nos quer atrair para as coisas negativas. E o Satã não está feliz. Porque tudo bem que você cuidou do teu corpo, que é uma coisa aparentemente positiva para ele, mas depois que você fez o Birkat Hamazon, você quebrou isso para o Satã. Enquanto você está comendo apenas por desejo, o Satã está feliz da vida. Olha só como ele esquece de Deus. Aí a pessoa faz a bênção, acabou com a brincadeira dele. E aí o Satã está bravo. Nesse momento, a gente faz o Mayim Acharonim. Mayim Acharonim, essa água que a gente fez, tem muitos detalhes. Eu não posso fazer onde as pessoas passam, por exemplo. Então, se eu não tenho 2 copinhos, tenho só um copinho de água, eu tenho que fazer embaixo da mesa, onde ninguém passa. Essa água, eu tenho que tirar ela da mesa quando eu faço o Birkat Hamazon. Ou pelo menos eu tenho que tampar ela. Eu não posso mais ter nenhum uso dessa água. Por quê? Porque essa água é do lado negativo. Essa água é do Satã, ou outros nomes que tem no Zohar, na Kabbalah, é da Sitra Hará, do lado contrário de Deus. Essa água vem satisfazer o Satã. O Arizal, grande cabalista, ele explicou o seguinte: quando a pessoa está cuidando do seu corpo, o Satã, ele tem mais força. O lado negativo tem mais força quando a pessoa cuida do seu corpo. Por quê? Porque realmente é um lado, algo que só pensa no físico, não pensa nada em espiritual. Pelo contrário, ele quer afastar a pessoa da espiritualidade. Então quando a pessoa está comendo, o Satã está feliz da vida, ele está lá perto. Quando a pessoa está fazendo isso, ele quer mais força. Ele quer tirar um proveito do que está acontecendo. E aí, se a pessoa não faz o Mayim Acharonim, o Satã consegue tirar força do Birkat Hamazon da pessoa. Então, quando a pessoa faz o Mayim Acharonim, essa aguinha, esse lavado de mãos, ele está dando isso para o lado negativo. Por isso tem que ser feito de uma forma muito respeitosa, para o lado negativo não reclamar. Exatamente por ser algo físico, a comida, o Satã tem mais interesse. Entre parênteses, não é só na comida, tem outra coisa que fazemos que é extremamente física, que é a relação matrimonial. Tati, mami, mamãe e papai, quando eles estão juntos no quarto sozinhos, eles estão fazendo algo extremamente físico. Sem mais detalhes aqui. Naquele momento, que é algo extremamente físico e extremamente santo, extremamente sagrado, o Satã também quer pegar um pouquinho dali. Está escrito que tem um anjo específico que ele quer pegar forças negativas da relação entre marido e mulher. E aí o que a gente faz, de acordo com a Kabbalah, nós jogamos um pouco de água do lado da cama. Depois da relação, jogamos, é como se fosse uma Mayim Acharonim, nós jogamos um pouquinho de água, porque esses anjos que querem pegar coisas negativas da relação, vão direto para aquela água e não estragam a relação entre marido e mulher. Então a gente vê que a gente tem que dar um pouquinho, algo para o outro lado, para poder satisfazer eles, e assim eles não vão atrapalhar a nossa reza, a nossa espiritualidade, a nossa santidade. Quando tem 3 homens que estão comendo juntos, eles devem fazer o zimun. O zimun é uma espécie de convite para se fazer o Birkat Hamazon. Então eles falam, vamos agora abençoar. Um deles fala, venham e vamos abençoar a Deus. E aí respondem e começam a fazer o Birkat Hamazon. Quando tem esse tipo de convite, aí o Satã não tem mais força. A gente lava a mão, mas o Satã não está lá. Por quê? Porque a mesa é comparada com o altar. O altar do templo. A comida é um sacrifício. E nós somos os sacerdotes. Por isso temos que ter comportamentos exemplares quando estamos comendo. Não pôr o pé em cima da mesa, não tratar mal a comida, porque aquilo é um sacrifício. Se a gente usa a força daquela comida para Deus, aquilo se eleva. Então, até o Birkat Hamazon, até a bênção, temos de um lado Deus, por assim dizer, e do outro lado o Satã. Quando a gente convida a Deus, a gente convida, vamos agora abençoar, a gente acaba expulsando o Satã naquele momento.
Mais um detalhe sobre o Birkat Hamazon, já que aquilo é um altar, então durante a semana, quando a gente vai fazer o Birkat Hamazon, temos que retirar todas as facas da mesa, ou esconder elas. Não podemos ter facas de metal na mesa na hora do Birkat Hamazon. Por quê? Porque no altar, no templo sagrado, também era proibido subir com uma faca lá. Isso consta na Torá, que era proibido tocar com metal no altar. Então, já que nossa mesa é um altar, nós tiramos a faca. No Shabat isso não tem problema, porque o Shabat consegue elevar até mesmo esse lado negativo. Por isso nós fazemos o Mayim Acharonim, tanto para tirar o sal antigo do Mar Morto, tanto para não esquecer do próximo que está com fome, como também para poder dar algo para o lado negativo, para que ele possa se aliviar e não influenciar a nossa comida e a nossa bênção. Vamos voltar ao Birkat Hamazon. A gente falou semana passada dos salmos antes, que são palavras de Torá, depois da primeira bênção, que foi instituída pelo Moisés, pelo Moshe Rabbeinu, quando ele viu o maná caindo do céu. A segunda bênção foi instituída por Josué, quando o povo entrou na terra de Israel. A terceira bênção foi instituída pelo rei David e rei Salomão, pela construção de Jerusalém e do templo sagrado. E a quarta bênção, a gente já mencionou, quem não viu, pode ver o vídeo da semana passada. A quarta bênção é quando enterraram os mortos de Beitar, e eles estavam, mesmo depois de muito tempo, eles estavam ainda como se recém tivessem morrido, não tinham se desfeito, e a gente agradece por isso. É interessante falar um pouquinho de numerologia. A primeira e a segunda bênção são muito interessantes. A primeira bênção tem 57 palavras, que é a numerologia da palavra Zan, sustenta, que Deus sustenta a todos. É exatamente o que a gente agradece na primeira bênção, pelo Azan et Hakol. E essa bênção foi feita pelo nosso líder Moisés, Moshe Rabbeinu. Numerologia tem algo muito interessante. Eu posso usar um número, o valor numérico de uma palavra, e às vezes eu posso somar o número 1. Isso se chama Kolel. Quem gosta de se aprofundar em numerologia conhece o termo HaKolel. Kolel é o mais um, quer dizer, eu tenho um número total mais aquilo mesmo. Então eu posso usar o número 1. 57 mais 1, 58 é a numerologia de Hachamá, o sol. Moisés era considerado como o sol, ele brilhava como o sol. A segunda bênção tem 86 palavras, que mais o Kolel, mais 1, forma a palavra Levaná, lua. Temos o sol e a lua, e a Torá diz que o Josué era comparado com a lua. Assim como a lua apenas reflete a luz do sol, Josué refletia a luz de Moisés. E exatamente a primeira bênção e a segunda foram de autoria desses dois. Agora, o Birkat Hamazon, a gente já explicou bem sobre o porquê de cada bênção. Agora a gente pode tomar uma lição para o nosso dia a dia. O que o Birkat Hamazon quer falar para a gente? Então, a primeira bênção, a gente fala sobre o sustento. A gente diz Hazan et Hakol, que Deus, Ele dá sustento para o mundo todo. Eu não falo obrigado, Deus, porque o Senhor me deu sustento, o Senhor me deu comida. Hazan et Haolam, Ele dá sustento para todo mundo. Eu agradeço por todos. Isso é a pessoa saber se transcender. Isso quer dizer a pessoa sair de si mesma, não olhar apenas para si, mas olhar para todo mundo. Agradecer a Deus pelo mundo. Muitos não agradecem, deixa que eu agradeço por eles, pelo menos. Agora, eu poderia pensar que é um agradecimento somente abstrato. Valeu Deus, valeu por tudo. A segunda bênção, que lembrando, foi escrita quando o povo entrou na terra de Israel, vem colocar o conceito aqui para baixo.
aqui numa forma gashmi, uma forma física, uma forma de terra. Quando o povo entrou na terra de Israel, a Torá deixou de ser apenas um livro de conceitos, de ideias. Agora eles têm que cumprir aqui embaixo. Quer dizer, eu acredito que Deus não sustenta apenas de forma espiritual. Deus sustenta o mundo aqui embaixo mesmo. Cada um, ele pensa não só nos seres humanos, mas até nos animais, até nesse querido mosquito que não para de dar volta aqui. Deus está dando sustento para ele. Não é apenas algo abstrato. Na terceira bênção, que é a bênção agradecendo pela construção de Jerusalém e a construção do templo sagrado. O que é o templo sagrado? O que é o Beit HaMikdash? O Beit HaMikdash é a gente transformar o físico em espiritual. É eu pegar um canto aqui no mundo, pegar pedras, ouro, prata, madeiras e construir disso uma casa para Deus. É elevar esse mundo. Então eu já falei como Deus eu agradeço que Ele sustenta todo mundo. Eu já falei que Ele vem até aqui embaixo, agora eu pego a elevação disso. Eu não apenas deixo o sustento aqui embaixo, mas eu uso isso para me inspirar, para ser alguém melhor e me elevar. Só que, até agora, isso é algo no geral. Deus sustenta a todos, Deus está aqui embaixo no mundo que é de todos, e Deus usa o Beit HaMikdash, o templo, que era uma casa das nações, melhor do que a ONU, era uma casa feita para todos os povos. Isso é muito geral. Vem a quarta bênção e vem falar que Deus sustenta não apenas em boas épocas. Jerusalém, Deus sustenta até mesmo quando a gente está na Galut, a gente está no exílio. O que a gente agradece na quarta bênção? Por um enterro, por uma tragédia. Que Deus, na sua piedade, não deixou as coisas piores ainda. Mas mortos não puderam ser enterrados por anos? Eu lembro nessa bênção que Deus não é apenas um conceito quando está tudo bem. Mesmo na Galut, mesmo no exílio, mesmo nos problemas, eu me recordo, eu me lembro de agradecer o Todo-Poderoso. Essa é a quarta bênção. E logo depois, temos os pedidos, Arahaman, que a gente vai daqui a pouco explicar de uma forma cabalística a eles, mas todos esses pedidos lembram a gente que não é Deus pensando somente no mundo, e eu sou uma pecinha lá no meio. Não, eu sou importante para Deus. Naquele momento eu peço para mim também, de uma forma muito específica, de uma forma muito individual também. Eu lembro que Deus está nos detalhes da nossa vida, não de uma forma muito generalizada. Não, eu peço pelos meus pais, eu peço pela minha casa, de acordo com costumes que a gente mencionou semana passada, eu peço até pelo dono da casa na qual eu estou comendo. Eu peço em detalhes porque eu acredito em Ashgaha Pratit. Ashgaha Pratit é um conceito que vale uma ou mais aulas somente sobre isso. É como Deus cuida de cada detalhe e não do mundo como um todo apenas. Uma folha caindo na árvore, Deus está cuidando daquilo. Isso é a última parte do Birkat Hamazon, é eu lembrando que Deus está em cada detalhe da minha vida. E aí, no último parágrafo, nos últimos 2 parágrafos, nós pedimos Mashiach, porque esse é o objetivo de tudo, não apenas uma forma geral, eu acredito que vai vir Mashiach, piamente, depois do Birkat Hamazon, eu sei que Mashiach está chegando. Então, toda a ordem do Birkat Hamazon nos leva a trazer Deus para dentro da nossa vida de uma forma muito íntima. Não só como que Ele sustenta todo mundo, não de uma forma esotérica e abstrata, e sim de uma forma física que eleva todo o físico, não somente em épocas boas, também em épocas difíceis, e também de forma muito particular. Nunca ninguém pode falar, Deus esqueceu de mim. E aí a gente lembra que o propósito de tudo é a vinda de Mashiach, que será brevemente em nossos dias. Agora, para terminar nossa aula, quem tem um Birkon, um Birkat Hamazon, pode pegar, porque a gente vai entrar um pouquinho nos Arahaman.
Quem lembra, muito tempo atrás tivemos aulas sobre as Sefirot. Aqui quem está no Facebook vai acabar vendo tudo ao contrário. Mas as Sefirot, que são a forma como Deus manda a bênção para o mundo, elas estão também no Birkat Hamazon. Temos 10 Harachaman, 10 coisas que a gente pede que Deus influencie aqui embaixo. E a gente vai de baixo para cima, quer dizer, os próprios pedidos são uma elevação para a gente. O primeiro Harachaman, depois da quarta bênção, a gente fala que Deus reine sobre todos nós para sempre. Harachaman imloch aleinu leolam vaed. Imloch vem da Sefirah de Malchut. Como a gente explicou, Malchut é reinado. Quer dizer, o Malchut é aqui embaixo, o reinado divino. No segundo Harachaman, a gente já sobe um pouquinho, a gente vai para Yesod, porque nesse Harachaman a gente diz, pede que Deus seja abençoado no céu e na terra. Para quem lembra, a gente falou que Yesod é a comunicação entre os mundos espirituais e aqui embaixo. É esse conceito de juntar os dois, que é o que a gente menciona nesse Harachaman. O terceiro Harachaman é Hod. Hod a gente falou que é esplendor, é humildade. E nele a gente diz que o misericordioso seja louvado por todas as gerações e que ele se glorifique, que é o conceito do esplendor de Hod. E isso traz a gente também a humildade. Se Deus é tão glorioso, como que eu tenho que ser humilde? Depois, o próximo Harachaman é Netzach, é vitória, perseverança. Harachaman yefaneseinu bechavod, que ele nos dê sustento com honra. Esse sustento é explicado na Kabbalah que ele vem da perseverança, é de vitória, não é um sustento apenas jogado assim como algo que uma pessoa ruim joga para o mendigo. Pelo contrário, é algo que Deus nos dá de uma forma muito gloriosa, uma forma firme, uma forma de vitória. O próximo Harachaman, a gente pede que Deus quebre o jugo do exílio, que Ele quebre todos os nossos problemas. Isso vem de Gvurá, de severidade, que Ele use a sua severidade divina para quebrar todo tipo de problema que a gente tem, e o maior de todos, o nosso exílio. Depois a gente vai para Tiferet, a gente mudou um pouquinho a ordem. A gente pede Harachaman Ishlach Bracha, que ele nos mande bênção nessa casa. Casa tem tudo a ver com harmonia. A gente falou que Tiferet é compaixão, beleza, harmonia. Que tipo de bênção que eu estou pedindo para Hashem é uma bênção harmoniosa, não só para mim, não só para minha esposa, mas para nós dois. Depois temos o Harachaman, que a gente pede o Ishlach lá no Eliyahu Hanavi, que ele nos mande Elias, o profeta Eliyahu. Ele vem de bondade, porque a gente fala que vivasse lá no Besurot Tovot Yeshut Venechamot, que ele nos vai dar boas notícias, o profeta Eliyahu. Isso vem da bondade divina, que não apenas que ele vai fazer o bem, mas ele vai avisar a gente que o bem está chegando. É muito melhor, é ótimo ganhar na loteria, eu imagino. Se a pessoa está preparada para ganhar, é melhor ainda, porque ele vai receber e vai saber o que fazer com aquilo. Assim, por isso que Mashiach vai ser anunciado antes, porque a gente já vai estar pronto, já vai estar com uma roupa bonita para receber ele. Depois, o próximo Harachaman, a gente pede para abençoar o pai e a mãe. Vem de Chokhmah e Binah, que eram as duas principais sefirot intelectuais. Chokhmah, inteligência, Binah é compreensão. Chokhmah é o homem na relação, Binah é a mulher. A gente já explicou muito sobre isso quando a gente explicou essas sefirot, que Binah foi dada uma Binah a mais para a mulher. Então a gente pede pelo pai e pela mãe. Aí minha mãe manda um coraçãozinho aqui, que vem de Chokhmah e Binah. E por fim, a gente fala o último Harachaman, a última bênção é Mimarom Yelamdu. A gente diz que se invoque das alturas sobre Deus e sobre nós, mérito de paz. Tudo isso vem de Keter.
Keter, a gente ainda não explicou. Keter está acima de todas as Sefirot, é de onde vem todas as coisas boas, toda a criação, tudo isso vem de lá. Quer dizer, usar Rahaman, óbvio, lembrar tudo isso é muito difícil, mas a gente precisa mentalizar quando estamos fazendo pedidos para Hashem, que não é apenas um pedido, por favor me manda bênção. Essa bênção é para eu crescer. Na verdade, pedir para Deus é uma sociedade com Ele. Quando eu peço coisas boas para os meus pais, quando eu peço para minha casa, quando eu peço para o mundo, não é só para Ele resolver meus problemas. Isso é para eu crescer e poder melhor servi-lo. Todo o conceito de Parnassá que a gente falou que Deus manda através do Birkat Hamazon é porque quanto mais Parnassá a gente tem, mais a gente quer servir Deus. Então quando a gente vai, se Deus quiser, a próxima vez que a gente vai fazer o Birkat Hamazon, por que não aproveitar hoje? Pizzaria Kasher ainda está aberta, dá para encomendar. Quer dizer, usar oportunidades para fazer o Birkat Hamazon, para poder ter mais Parnassá, também para ter um crescimento maior no nosso serviço divino. Afinal de contas, para que a gente foi criado? Com certeza, não só para pagar contas. A gente veio para transcender o nosso próprio nível, poder crescer. E o Birkat Hamazon claramente vem mostrar para a gente como não somos apenas animais que precisam comer para sobreviver. A nossa comida é sagrada. A nossa comida é para nos elevar. Quando a gente come, por que a gente depende de coisas inferiores? Baruch Hashem, ninguém aqui é canibal. Canibalismo é proibido. Nós comemos coisas inferiores a nós para poder elevar elas, para poder mudar elas. Então nós também temos que nos mudar. Quando a gente come, pensar, eu estou comendo para ter forças, para servir Deus muito melhor do que eu fiz até agora. E assim, fazendo Birkat Hamazon com Kavaná, com concentração, com meditação, usando isso para o crescimento pessoal, Hashem vai ajudar a gente. Hashem vai mandar para a gente ainda mais Parnassá, ainda mais motivos para poder agradecer Ele. E o maior motivo de todos, como a gente mencionou no final do Birkat Hamazon, Rachamanu Yizakeinu Limot HaMashiach Ulchayei Olam Haba, que Deus nos deu o mérito de viver os dias de Mashiach, da vinda de Mashiach e do mundo vindouro. Oseh Shalom Bimromav, que Ele faça a paz. E aquele que faz a paz nos mundos superiores trará a paz aqui embaixo, e que isso aconteça Be'ezrat Hashem já hoje. Venomar Amém. Brachot para todos aqui, Shkoyach a todos que participaram.